Agora, com a alma mais leve, vamos dar continuidade à nossa programação. Gostaríamos de convidar o Procurador-Geral de Justiça do Paraná, Dr. Ivonei Esfoja, para a abertura oficial deste seminário. Com a palavra, Dr. Ivonei. Bom dia a todos. Excelentíssimo desembargador Dr. Rui Mugiati, nesse ato representando Sua Excelência o Presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Renato Bétega, a quem nos honra com a sua presença. Representante do Governador do Estado, Beto Richa, que também nos honra com sua presença. Doutor Professor José Pio Martins, reitor da Universidade Positivo, a quem agradeço por ter cedido as dependências da universidade, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades que compõem a mesa e que já foram nominadas. É um motivo de orgulho e de muita honra estar hoje fazendo a abertura deste evento. A doutora Luciana Lineiro, principal responsável pela organização do evento, me disse que eu apenas deveria dar as boas-vindas e desejar bom trabalho a todos os que estão aqui presentes. Mas ontem à noite eu fiquei pensando e achei que eu deveria falar um pouco mais pela minha vinculação com a área, e achei que certamente, se eu falasse de improviso, seria atraído pela emoção, como de fato constatei aqui ao chegar aqui. Ao conversar com o Dr. Rui, lembrávamos do início daquela associação de juízes e promotores da infância, Dr. Olímpio, cuja reunião foi em 1987, segundo o Dr. Rui, em Praia del Este. Então, pelo menos aqui, tem 3 pessoas que fizeram parte daquele movimento de 30 anos, são, diríamos, os dinossauros do tempo do Código de Menores. Depois adveio o Estatuto, e nós estamos aqui hoje comemorando os 27 anos do Estatuto. O CIAD também tem origem no CETREM, que é um projeto, doutor Olímpio, de 1986, quando Vossa Excelência era o curador de menores. Era essa a expressão. Nós criamos, eu não era promotor, óbvio, eu era um rapazola ainda. Criamos um projeto e instituímos um tal de CETREM, que foi o início da participação dos técnicos na área da infância e da juventude, como anteparo aos adolescentes que eram levados indiscriminadamente para as delegacias. Então, como eu tenho toda uma história vinculada à causa, nós falávamos na época a causa minorista, né, porque eram os menores, eu achei que era mais prudente eu fazer por escrito a minha manifestação, e é isso que eu faço agora, pedindo vênia a todos os que estão aqui presentes. Inicio, então, declarando publicamente o reconhecimento pelos esforços despendidos pelo Ministério Público do Paraná na organização do evento, por meio da competente equipe do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e da Juventude, Adolescência e Educação, então coordenado pelo eminente procurador aqui presente, Murilo José de Giacomo, e doravante, pela não menos destacada procuradora de Justiça, doutora Mônica Azevedo. Estendo as menções honrosas, sem descuidar de tantos colegas que estiveram à frente da área, as promotoras de justiça, atualmente lotadas no Centro de Apoio Operacional, doutora Luciana Lineiro e Hermínia Dorigan de Matos Diniz, intransigentes e vocacionadas defensoras dos preceitos que norteiam os direitos das crianças e dos adolescentes. Agradeço sinceramente a indispensável contribuição do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, da Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná e da Associação Paranaense de Conselheiros Tutelares. Enalteço de igual forma, na pessoa do magnífico reitor professor Dr. José Pio Martins, a participação decisiva da Universidade Positivo para a realização do seminário,
postura esta reveladora de incondicional comprometimento com a responsabilidade social que efetivamente deve permear a condução das instituições, quer sejam públicas, quer sejam privadas. O mesmo incentivo foi recebido da Itaipu Binacional, aqui representada pelo senhor Luiz Fernando Viana. É ainda justa e oportuna a declaração quanto à indiscutível contribuição do Ministério Público Estadual para a elaboração, difusão e, sobretudo, efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente por meio do proficiente trabalho liderado pelo Procurador de Justiça, Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, que se notabilizou pelos avanços experimentados nesse campo das tutelas coletivas, a quem nós agradecemos muito estar aqui presente conosco, compondo a nossa mesa. Feitas estas merecidas e relevantes parabenizações introdutórias, digo que honra-me, na condição de representante do Ministério Público do Estado do Paraná, a oportunidade de manifestação que gentilmente me foi concedida na presente solenidade de abertura do Seminário Estadual alusivo às comemorações dos 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Apresento-me como ocupante, circunstancialmente, do cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná. Todavia, dirijo-me aos senhores aqui com o sentimento e com a vocação próprios daqueles que tiveram em sua trajetória, em diferentes carreiras, a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Quem passou por isso traz consigo permanentemente o comprometimento com esta elevada causa. Quem milita nessa área bem entende o que se está a dizer. Não se opta pela infância por motivos de conveniência pessoal ou por oportunidades de carreira, mas pela sensibilidade que alguns nutrem por esta matéria estrutural, que atinge pessoas em fase de desenvolvimento e em natural estado de vulnerabilidade. Não obstante, estes jovens fazem jus à cidadania, ao convívio em espaços verdadeiramente públicos e ao tratamento com dignidade, destacando-se ser este o núcleo jurídico e antropológico da Constituição Federal de 1988. Aqueles que se inclinam pela área da infância possuem uma característica em comum, que lhes confere afinidade, e apesar da individualidade de cada qual, também uniformidade em seu modo de agir. Antes mesmo de serem profissionais, são pessoas idealistas, ainda que diante de contexto adverso, marcado por um quadro desolador de exclusão social, demonstrado por índices alarmantes de demandas reprimidas na saúde, na educação, nos direitos fundamentais, em intensidade tal que a própria condição humana se mostra muitas vezes aviltada. Especificamente, em relação aos índices relativos à educação, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico produziu o relatório de abrangência nacional, apontando que mais de 60% dos alunos brasileiros acima de 15 anos de idade apresentavam insuficiência de letramento e baixo nível de proficiência em matemática. Por outro lado, dados divulgados pelo movimento Todos pela Educação dão conta de que 2,5 milhões de crianças e adolescentes ainda permanecem fora do sistema de ensino. Destes, 600 mil são crianças de 4 e 5 anos de idade, justamente a etapa de formação educacional obrigatória, que, sob o prisma neurológico, oferece maior fertilidade cognitiva. Em que pesem todas as vicissitudes, encontramos-nos coesos e convictos no potencial de superação do ser humano. Acreditamos que todos possuem talentos a serem desenvolvidos. Acreditamos na responsabilidade estatal e social em assegurar a vida em plenitude.
Acreditamos que colhemos somente aquilo que plantamos, e seguindo essa ordem de ideias, sabemos que corrupção gera exclusão, exclusão gera violência, e violência gera morte e prisão. O contrário disso também é de todo verdadeiro. Ética possibilita a igualdade material e a vida digna. Dignidade traz desenvolvimento econômico e social. Desenvolvimento, por sua vez, traz vida, liberdade e felicidade. Vale dizer, atende aos propósitos da própria razão de existir do ser humano, concebidos para terem vida, serem livres e serem felizes. Em tudo isso, os profissionais da infância verdadeiramente acreditam. Voltando aos desafios, reporta-se a obra de Darcy Ribeiro, quando alertava que a crise educacional do Brasil, dizendo que não se tratava propriamente de uma crise, mas de um programa em curso, cujos frutos amanhã falarão por si mesmos. Talvez o amanhã já tenha chegado. Lembrem que, em 1982, o grande sociólogo fez um célebre discurso em que desafiava o governo, avisando que se não tivesse a construção de muitas escolas no Brasil, nós iríamos um dia levar ao Supremo Tribunal Federal julgamentos para mandarem construir penitenciárias aos montes, e não caberia a todo mundo. Lamentavelmente, testemunhamos a materialização de tal presságio, o que evidencia o acerto de Guimarães Rosa, quando dizia que vivemos de modo incorrigível, distraído das coisas mais importantes. Inabalados em suas premissas, e tendo nítidas tais percepções, reúnem-se neste auditório acadêmico representantes da Rede de Proteção da Criança e ao Adolescente de todo o Paraná, composta por magistrados, promotores e procuradores de justiça, conselheiros tutelares, agentes da Rede de Proteção da Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte, Lazer, Cultura, além de gestores, com o manifesto objetivo de estabelecerem profícua interlocução sobre os avanços e desafios na efetivação dos direitos da infância e da juventude, o que se inicia com a principiologia constitucional da proteção integral e da prioridade absoluta, concentrada, porém, de forma não exclusiva, no artigo 227 da Constituição Federal. Decorre que tal preceito, de envergadura constitucional, a necessidade de que seja conferida, pelos mais diversos segmentos estatais ou não, especial tutela à população infanto-juvenil. Pretende-se, assim, tornar efetivos os compromissos que o Brasil assumiu, não apenas internamente, em relação à sua ordem constitucional, como também perante a comunidade internacional, tornando-se signatário da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. A proteção aos direitos da criança e do adolescente enquadra-se na noção de direitos de segunda geração ou dimensão, cuja concretização impõe ao poder público prestações positivas voltadas a assegurar, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Artigo 227, caput da Constituição. Estas diretrizes valorativas assumem concretude por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje com 27 anos de idade, a que se soma a Lei 13.257 de 2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância. Trata-se de textos normativos paradigmáticos, responsáveis pelo resgate do ser humano de seu tratamento inferiorizado como menor,
para sua real condição de criança, um sujeito de direitos constitucionalmente protegido. Credenciam-se tais normas, instrumentos de efetivação de elevados direitos sociais. Fala-se em efetivação, considerando que, desde meados da década de 1960, juristas destacavam que o grande desafio que então se apresentava já não era o de prever ou fundamentar direitos, mas sim garanti-los, ou, nas palavras de Bobbio, impedir que, apesar de solenes declarações, eles sejam continuamente violados. É preciso, nessa toada, que do sistema normativo desdobrem efeitos materiais positivos, emancipadores e civilizatórios. A transformação desejada deverá, necessariamente, ser evidenciada na ampliação das oportunidades de vida dos mais vulneráveis, dos menos agraciados pela sorte e dos que muito sofrem sem ter ninguém por eles. É com esse comprometimento que o Estatuto da Criança e do Adolescente delineia políticas públicas consequentes e responsáveis, voltadas ao atendimento das demandas infanto-juvenis, as quais devem obrigatoriamente ser implementadas, sob pena de configuração de censurável estado de inconstitucionalidade por omissão imputável ao poder público. Desperta, nesse contexto, o relevante papel do Poder Judiciário, de não se sobrepondo ao Poder Executivo, exercer verdadeiramente o controle de tais atos de governo. O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, expressa em seus julgamentos a essencialidade de tais direitos, de modo a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário, naquelas hipóteses em que os órgãos estatais anomalamente deixem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhes arbitrariamente a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante. Depreende-se de tudo quanto foi narrado a oportunidade das palestras a serem ministradas no presente seminário. Primeiro, a evolução das normas de proteção à criança e ao adolescente, por Olímpio de Sá Sotomayor Neto. Segundo, diagnóstico dos conselhos tutelares do Estado do Paraná, por Elise Bertella. Terceiro, Estatuto da Criança e do Adolescente, avanços e retrocessos, por Gelson Roberto de Oliveira. E, por fim, quarto, a efetividade dos planos decenais de promoção dos direitos humanos de crianças e adolescentes, por Murilo José de Giacomo. Da mesma relevância são as mesas temáticas que se ocuparão da inter-relação entre as políticas públicas e a implementação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, as tão atuais práticas restaurativas, o direito à convivência familiar, o acesso e a permanência na escola, as crianças indígenas, práticas de inclusão, educação infantil, saúde mental e a atuação dos conselhos tutelares. Encerro dando as boas-vindas e agradecendo a presença de todos. Reafirmo o compromisso do Ministério Público do Estado do Paraná com tão nobre causa. Peço que sempre considerem que a correta aplicação do ordenamento jurídico, por meio de instituições maduras e conscientes, é capaz de superar as adversidades que se apresentam, por mais graves que sejam. Logo, não se pode deixar de acreditar no potencial de transformação que surge das verdadeiras mobilizações sociais, captadas e juridicizadas pelos profissionais do direito que atuam nesse segmento. Assim como a poesia de Pablo Neruda, encerro dizendo, quando diz que, ainda que venham todas as dores do mundo, há motivos palpáveis para acreditarmos que poderemos transformá-las em segurança, em esperança. Sejam muito bem-vindos, bom trabalho a todos e muito obrigado.